Leitura do Catecismo, Dia do Senhor 42. Dia do Senhor 42, ele aborda o oitavo mandamento. O oitavo mandamento diz: não furtarás. Dia do Senhor 42, pergunta 110. O que Deus proíbe no oitavo mandamento? Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignos, como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda a avareza e todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Então, nós vemos que o mandamento, ele não diz apenas que Deus proíbe aquilo que as autoridades punem, como o ato consumado de um furto, de um roubo, né? Roubar algo, podemos imaginar assim, roubar algo material de alguém, isso as autoridades punem. Mas o oitavo mandamento de Deus, ele não se refere só a isso, mas se refere também à ética, se refere como diz aqui, esquemas e ciladas malignos, coisas que as pessoas pensam, né? Então, coisas que as pessoas elaboram, que elas, é como nós vimos no Salmo 32 agora há pouco, né? Aquele em quem o coração não há dolo, aquilo que as pessoas planejam nas suas mentes, né? Que seria agir de forma de falsa ética, né? Fazendo uso de uma aparência de direito, fazendo uso como se fosse, como diz aqui, né? Nem pela força, nem pela aparência de direito, tá? Ou seja, aproveitar-se, tirar proveito de uma aparência de direito, de algo que venha a ser benéfico para alguém, mas tem essa aparência, mas por trás a intenção é subverter algo, subverter algum direito, subverter alguma coisa que pertence ao outro. Então, o oitavo mandamento, ele não é quebrado somente em situações aquelas que as autoridades punem, mas ele é quebrado moralmente, internamente, no pensamento da pessoa quando planeja fazer algo detestável. E que tire o direito, né? E que tire o direito dos outros. Pergunta 111. O que Deus exige de você nesse mandamento? Que eu devo promover o bem do meu próximo, sempre que possível. Que eu o trate do mesmo modo que desejaria ser tratado pelos outros. E que trabalhe fielmente para ter condições de ajudar os necessitados. Você vê que a pergunta 111... A resposta da pergunta 111, ela vem diretamente ligada a essa questão moral do pensamento, onde as pessoas planejam, fazendo aparência de um uso de direito, subverter o que é direito do outro, né? Então, o que devemos fazer exatamente, o que Deus exige exatamente que façamos, né? Que eu devo promover o bem do meu próximo. Não tirar dele algo, mas promover o bem dele, sempre que foi possível. Nem sempre nos é possível fazer isso, mas sempre que for possível, nós devemos ter esse pensamento. Promover o bem do próximo, tá? Que eu o trate do mesmo jeito que eu desejaria ser tratado pelos outros. Se eu tiver isso em mente, se eu tiver isso como uma prática de vida, de conduta, eu jamais vou premeditar, planejar ou fazer algo concretamente que tire o direito, a alegria ou roube alguma coisa do meu próximo. Porque eu não vou desejar que isso aconteça comigo. Então, se eu não quero que aconteça comigo, eu não faria o que acontece com os outros, né? Está intimamente ligado ao que Cristo fala, né? Não faça ao teu próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E a pergunta 112, a pergunta 112 é o nono mandamento, me perdoe. A pergunta 142, eu quero ler aqui, do Catecismo de Westminster, tá?
ele é um pouco mais amplo na questão do oitavo mandamento. A pergunta 142 no Catecismo de Westminster, ela diz o seguinte: quais são os pecados proibidos no oitavo mandamento? E a resposta é: os pecados proibidos no oitavo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos e a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, está escrito aqui vexatórias demandas forenses, seria litígios levados a tribunal, como Paulo fala aos Coríntios, né? Um cristão levar outro cristão aos tribunais para os ímpios julgarem. Né? Essas coisas devem ser julgadas, né? Nem deve haver litígio, nem deve. Só o fato de haver litígio entre cristãos já é vergonha completa. Mas se surgir, deve ser julgado pela própria igreja e não levado para os ímpios. O cerco injusto de propriedades e a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los. Essa desconfiança no sentido de perder aquele bem material, estar o coração nessas questões, né? Guardá-los e usar deles. A inveja diante da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade quebra o oitavo mandamento. Pessoas que são ociosas, elas roubam delas mesmas, e muitas vezes da sua própria família, o direito a ter uma qualidade de vida melhor. A prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior. E o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Aqui, só para a gente terminar, você vê como no Catecismo de Westminster é bem mais aprofundado, né? Mas aqui, todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso estado exterior. Então, se a gente faz alguma coisa para proveito próprio, mas que prejudica aqueles que estão ao nosso lado, isso é uma quebra do oitavo mandamento. O ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição que Deus nos colocou. Então Deus nos colocou numa posição. E se Deus me colocou como ministro da palavra aqui. E se por algum motivo, alguma coisa me magoar ou me deixar insatisfeito e eu quiser abrir mão disso e não fazer mais, eu estarei quebrando o oitavo mandamento contra mim mesmo. Então, se Deus te colocou aqui, Deus te deu vocações e capacitações, e por algum motivo você fala, não quero mais servir a Deus em igrejas, não quero mais congregar, você está quebrando o oitavo mandamento, porque Deus te colocou nesta posição. Então, nós vemos como ele é abrangente, né? Esta quebra, este mandamento, o oitavo mandamento, ele não é só cuidar daquilo que as autoridades punem, mas é cuidar da nossa própria mente, para que nós não prejudiquemos o estado exterior a nós. Se eu fizer algo que prejudique alguns dos irmãos, eu estarei quebrando o oitavo mandamento. Tá bom? Que Deus abençoe esta porção dessa